Vamos iniciar hoje a segunda etapa dos cálculos químicos, né? A estequiometria, ela continua conosco, né, dentro de todos os cálculos, mas agora a gente vai estudar um tópico específico que são as soluções. Então vamos entender o que é a solução, tá? E quais são os cálculos que envolvem essas soluções. As soluções, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Quando você está preparando um café com leite, preparando um suco na sua casa, você está envolvendo soluções. Mas qual é o conceito de soluções, tá? Soluções são misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas compostas por duas substâncias que, quando misturadas, apresentam uma única fase. Então, vamos ver os tipos de soluções que existem. Então, olha lá. Numa solução, nós teremos duas espécies. Soluto, que é a substância que vai sofrer a dissolução, e o solvente, que é a substância que vai dissolver a outra espécie química, tá? Toda vez que nós nos referirmos a um dado da solução, nós não usaremos número. Então, se eu quiser dizer massa da solução, apenas M. Volume da solução, V. Quando eu quiser me referir ao soluto, que é a espécie química que será dissolvida, eu vou usar o número 1. Então, massa do soluto, M1. Volume do soluto, V1. E quando eu for me referir ao solvente, que é quem vai fazer a dissolução da outra espécie, eu vou usar o número 2. Massa do solvente, M2. Volume do solvente, V2. Existem vários tipos de soluções sólidas, líquidas e gasosas. Na solução sólida, o nosso solvente também está em estado sólido. Um exemplo disso são as ligas metálicas. Eu dei o exemplo aí do anel de ouro. No anel de ouro você tem ouro, você tem platina, você tem às vezes cobre, mas você não consegue identificar esses metais. Então é uma mistura homogênea e é uma solução sólida, porque soluto e solvente estão no estado sólido. Nas soluções líquidas, o nosso solvente está no estado líquido. Então, um exemplo é a água potável, porque na água potável nós temos sais de sódio, tá? De ferro, de lítio, e esses íons estão solubilizados na água, mas o solvente está no estado líquido, ok? Então, é uma solução líquida. E na gasosa, o ar atmosférico, que nós temos nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, ok? Todos no estado gasoso. Mas o que realmente nos interessa, que nós vamos estudar, são as chamadas soluções verdadeiras. O que são as soluções verdadeiras? São as soluções líquidas, aonde o soluto pode estar ou não no estado sólido, mas o solvente vai estar no estado líquido. Então, a solução é composta basicamente de soluto mais solvente. Se eu quero saber a massa total da solução, M, é só eu somar M1 mais M2, massa do soluto, massa do solvente. Se eu quero saber o volume total de uma solução, V, é só eu somar volume do soluto mais o volume do solvente. Geralmente, para a maioria das soluções, V, o volume do solvente já é, tá, praticamente o volume do soluto. Exemplo, se você vai preparar um suco, tá? Então, vamos supor que você tem aqui um becker, você coloca ali 1 litro de água, água é o seu solvente, e você vai colocar aqui dentro aqueles sucos prontos de pacotinho, que você vai adicionar aqui 3 gramas do suco. Quando você adicionar essas 3 gramas do suco no seu recipiente, que tem 1 litro de água, o volume vai aumentar, mas esse volume ele vai ser desprezível o quanto ele vai aumentar. Então, praticamente, o volume do solvente será o volume da solução. É diferente se, no caso, você acrescentar aqueles sucos concentrados de fruta. E aí, num suco concentrado de fruta, ele já vai estar, uma parte dele já vai estar solubilizada. Então, você vai estar acrescentando aqui, por exemplo, uns 200 ml, 0,2 litros. Nesse caso, vai haver um aumento significativo do volume. Então, nesse caso, o volume do solvente é diferente do volume final da solução.
Mas na maioria dos casos, nós vamos perceber que a quantidade de soluto, ela entra no estado sólido, ou seja, vai ser apresentada em gramas, então praticamente o volume do solvente será o volume da solução. Uma unidade muito usada para se trabalhar com solução são as concentrações. O que é a concentração? É uma razão numérica entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução, tá? E ela vai dizer se essa sua solução está mais forte, está mais fraca, digamos assim, no popular, né? Você faz um suco, ele está muito fraco, então eu vou colocar mais soluto, vou colocar mais o pozinho. O meu suco ficou muito forte, então eu vou acrescentar mais solvente, vou colocar mais água. Então esse fraco, forte, que nós usamos no nosso cotidiano de maneira corriqueira, aqui nós chamamos de concentração, quer dizer se a sua solução está mais concentrada ou mais diluída, menos concentrada. Existem 3 modos de você calcular essa concentração: concentração comum, título e concentração molar, tá? A concentração comum, ela é expressa em gramas por litro. O título, ele pode ser expresso em porcentagem, em partes por milhão, partes por bilhão, e a molar em mol por litro. Dependendo do tipo de solução, o que você está trabalhando, vai haver um método melhor para você calcular. Então, quando você está fazendo lá uma aguinha com açúcar, é a concentração comum. Quantos gramas eu preciso para 1 litro de solvente, para meio litro de solvente? Molar é muito utilizada em análises laboratoriais, tá? Quantos mols de íons ferro eu tenho no sangue para dizer se eu estou anêmica ou se eu não estou anêmica, tá? E título, essa faz parte do nosso cotidiano. Sem dúvida, é uma das que nós mais usamos. Quando você, por exemplo, vai ao mercado, que você quer saber, você vai comprar uma bebida alcoólica e você quer saber qual é o teor alcoólico daquela bebida, está expresso em título. Vai estar lá 5% teor alcoólico, 3% teor alcoólico, tá? Ou quando você, por exemplo, está vendo a análise do ar, esse ar está poluído, tá? Esse ar está... Como está a qualidade do ar? Está bom? Está ruim? Ele está medindo o quê? Quanto tem de CO2 por milhão de metros cúbicos de ar. Então é o ppm, parte por milhão, ou ppb, parte por bilhão. Quando você está medindo, quando o soluto é muito ínfimo, tá? No universo da solução. Então nós vamos aprender a calcular os 3 tipos de concentração: comum, título e concentração molar. Então hoje nós vamos trabalhar com a concentração comum e com a densidade. A concentração comum, representado pela letra C, é a razão entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução. É muito importante em concentração que você trabalhe nas unidades corretas. Então, concentração comum vai ser expresso em gramas por litro. Porque a massa do soluto tem que estar em gramas e o volume da solução tem que estar em litros. Já a fórmula da densidade é muito parecida com a concentração comum. A diferença é que na densidade você vai usar a massa da solução total. Então, na densidade, aquele M representa o M1 mais o M2, a massa do soluto mais a massa do solvente, ok? Essas massas têm que estar em gramas, o volume em litros e a densidade também será expressa em gramas por litro. A densidade tem mais relação com se essa solução ela é mais densa ou menos densa. A gente trabalha muito essa densidade, né, com o que nós chamamos de peso. Um corpo denso, ele é mais pesado. Um corpo menos denso, ele é mais leve. Vamos ver exercícios onde a gente vai aplicar a fórmula da concentração comum e da densidade. Como eu falei anteriormente, é muito importante que trabalhes com as unidades corretas. Então, em muitos exercícios será necessário fazer a conversão de unidades. Então, para relembrar, 1 quilo equivale a 1000 gramas, 1 litro, 1000 ml, 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, então, logo, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo.
Uma solução foi preparada com 600 mg de cromato de sódio em um balão com 250 centímetros cúbicos de água. Indique a concentração em gramas por litro. Primeira etapa, você tem que identificar todos os dados que o problema deu e o que ele quer saber. Então vamos lá. Primeira coisa, 600 mg de cromato de sódio. Essa é a massa do soluto. 250 centímetros cúbicos de água. Volume da solução. E ele quer saber a concentração em gramas por litro. Concentração comum. Segundo passo, tudo tem que estar na unidade correta. Massa tem que estar em gramas. Então, eu vou passar aqui 0,6 gramas. De miligrama para grama, divide por 1000. Volume tem que estar em litros, divido por 1000 também, 0,25 litros. E agora eu vou aplicar a fórmula da concentração. Concentração comum é M1 sobre V. Então, logo eu tenho M1, 0,6, V, 0,25. Fazendo a divisão, eu vou encontrar que a concentração será 2,4 gramas por litro. Ok? Segundo exemplo, vamos trabalhar agora com densidade. A densidade do ar é de 1,2 gramas por litro. Qual é a massa de ar existente em um balão de 4 litros? Então, identificando o problema. O problema nos deu a densidade. Ele pergunta qual a massa de ar, então ele quer saber o M, e ele nos deu o volume de 4 litros. Todos os dados já estão nas unidades corretas. Então, não preciso fazer nenhuma transformação. Vou aplicar a fórmula da densidade. Densidade é M sobre V. Ele me deu a densidade, então aqui, 1,2. Eu quero descobrir a massa e o volume é 4. Tá dividindo, passo para o outro lado multiplicando, eu vou descobrir que a massa de ar será de 4,8 gramas. Ok? Veremos um exemplo agora que envolve as duas grandezas, densidade e concentração. Os soros fisiológicos possuem uma densidade 1 grama por centímetro cúbico e contém cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na concentração de 9 gramas por litro. Dispondo de 450 gramas desse sal, qual a maior massa de soro que poderia ser produzida? Então, a primeira coisa, o soro é o nosso M total. O sal, o M1, e a água, o M2. Então, eu preciso saber qual é a maior massa de soro que eu consigo produzir. Os dados do problema. Primeiro dado, densidade. 1 grama por centímetro cúbico. Eu não posso trabalhar com gramas por centímetro cúbico, eu tenho que fazer a transformação de gramas por litro. 1 grama para centímetro cúbico vai dar 1000 gramas por litro. Como foi que eu fiz isso? 1 grama para 1 centímetro cúbico. Eu quero saber em litros. 1 litro serão 1000 centímetros cúbicos. Então, quantas gramas isso representa? Ok? Então, daqui saiu a transformação para 1000 gramas por litro a densidade. A concentração é de 9 gramas por litro e a massa do sal, o M1, 450 gramas. Bom, tem duas fórmulas aqui, a fórmula da concentração e a fórmula da densidade. A fórmula da concentração, que é o M1 sobre V, e a fórmula da densidade, que é o M sobre V. Eu preciso descobrir a massa de soro, ok? Preciso descobrir a massa de soro. Eu tenho a densidade, mas não tenho o volume. Eu tenho a concentração,
tenho a massa do soluto, consigo descobrir o volume, transpor esse volume aqui para a densidade, para a fórmula da densidade e descobrir a massa total de soro. Então vamos lá. Utilizando primeiro a fórmula da concentração. Concentração 9, massa de soluto 450 e eu vou descobrir o volume. Resolvendo aqui, eu vou descobrir que esse volume será de 50 litros. Esse volume, vou jogar na fórmula da densidade. A densidade do soro é 1000. Eu quero descobrir a massa de soro para um volume de 50 litros. A massa de soro será 50.000 gramas, ou se você preferir, 50 quilos, ok?